Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, é um espaço de comentário das notícias, do ponto de vista da perspectiva de um cristão, com a Bíblia na mão. Notícia que, normalmente as notícias que acompanham este período do ano em que, digamos, está aberto o mercado, parece que estamos a falar de mercado de escravos, mas o mercado de jogadores, digamos, de futebol a nível mundial, muitos dramas e muitas novelas a respeito de jogadores, mas sem dúvida a maior de todas terá sido, e normalmente são à volta dos grandes jogadores, como foi, por exemplo, a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus, e agora a grande novidade, não é, a grande notícia, que muitos achavam que nunca poderia acontecer, a saída de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain. Ora, Messi é considerado por muitos o maior jogador de futebol que já existiu, isto é relativo, serve para o que serve, a verdade é que ele ganhou muitas vezes o prémio de melhor jogador do mundo, joga desde sempre e a partir de certa altura pensava-se que realmente nunca seria diferente no seu clube, diz ele do coração, que era o Barcelona, onde sempre ganhou salários extraordinários, quantias que ultrapassam muito a nossa capacidade de percepção, porque estamos a falar de salários multimilionários. Agora, de facto, nós estamos a viver um tempo difícil, um tempo de pandemia, um tempo de crise económica a nível global, em que os clubes de futebol foram afetados de uma forma muito especial, porque também durante muito tempo sem a possibilidade, por exemplo, de terem público nos estádios, e agora o regresso do público também é limitado em termos de quantidade, o que evidentemente afetou de forma tremenda tudo aquilo que é a vida dos clubes de futebol. Ora, este jogador é um jogador que é considerado um ídolo, verdadeiramente um deus para muitos milhões de pessoas, podemos dizer assim, que são amantes de futebol no mundo inteiro. Ele fez como é comum, mas no caso de Messi tinha características diferentes. Declarações de amor eterno ao seu clube do coração. Sempre deixou claro que o Barcelona era o seu clube, portanto, apesar disso, ele deixou que o seu contrato terminasse sem renovar o contrato com o clube do coração, o que já era algo de se colocar em causa. Aliás, cada vez mais estamos vendo isso, porque os jogadores já perceberam que em vez de beneficiarem o clube sendo vendidos por uma verba significativa, se eles deixam o contrato acabar sem renovar, eles saem a custo zero, o clube que gastou um dinheirão para comprá-los não ganha nada, mas eles ganham uma luva de assinatura significativa, que no caso da venda por parte do clube nunca será tão alta. Portanto, essa parece ser a estratégia e provavelmente iremos ver isto acontecer cada vez mais. Isto, no entretanto, nega de forma absoluta a postura do jogador que diz que ama o clube, mas vai prejudicar o clube em milhões. É um amor, no fundo, bastante estranho. E aqui tudo rodou, e não tínhamos dúvida nenhuma, à volta de dinheiro. Tomemos a posição que quisermos, a do Barcelona ou a de Messi. A verdade é que ele não aceitou que as suas contas pessoais pudessem baixar tanto. A verdade é tão simples quanto isto. O Barcelona tinha que baixar o salário, ele aceitava baixar até certo ponto, mas do outro lado assinavam-lhe com uma quantia muito mais significativa e ele optou pela quantia mais significativa e nós podemos dizer que se calhar a maior parte das pessoas do ponto de vista racional faria isto. Só que então não devia haver afirmações de fidelidade e de amor como foram feitas. O que assistimos durante este tempo foi um homem, um jovem, que vive numa bolha de fantasia. É uma bolha de fantasia para muito pouca gente. Na verdade, indivíduos como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, não muitos, são pessoas que vivem basicamente uma história da Disney na vida real. Ou seja, eles foram, enfim, dotados de uma forma extraordinária por Deus, com uma capacidade natural, nem é dizer que seja algo fabricado ou que eles têm muito esforço. É verdade que Cristiano Ronaldo trabalha mais do que provavelmente outros, mas sim dotado de uma forma especial para um certo malabarismo. São artes circenses, eles conseguem dominar uma bola com os pés. Fantástico. A pergunta é sempre o mesmo: qual é a utilidade que isto tem para a humanidade? Bem, aí podemos entrar em fatores sociais e dizer que o futebol tem ajudado a desviar miúdos das drogas e dar sentido de vida a algumas pessoas, talvez. Vamos ser honestos e encarar a coisa com alguma frieza. É um desporto, é um entretenimento. 11 homens a chutarem uma bola e a tentar metê-la dentro do retângulo com uma rede. Vale o que vale, é hoje um negócio multimilionário e movimenta realmente verbas que provavelmente são usadas para esconder muitas outras coisas feias
que no entretanto vai-se percebendo cada vez mais, como recentemente aconteceu em Portugal com a prisão do presidente do Benfica. O mundo aplaude tudo isto. Este indivíduo que vive nesta bolha de fantasia, ele acha que tem o direito de ser valorizado em muitos e muitos milhões por causa da sua capacidade de rematar uma bola. E a gente pergunta, então, o que é que vamos pagar, por exemplo, aos nossos enfermeiros? O que é que vamos pagar aos nossos bombeiros? O que é que vamos pagar às pessoas que limpam a rua? Estas pessoas têm uma utilidade concreta e imediata muito mais significativa para a nossa vida diária do que os jogadores de futebol. Se não houver futebol, a gente não vai passar fome, as nossas casas não vão arder e as nossas ruas não vão ficar a cheirar mal. Mas é isto que estas pessoas que vivem nesta bolha pensam. E o mundo acompanhou suspenso e aplaudiu de forma entusiasmadíssima tudo isto. Porquê? Porque a vida que nós vivemos é avaliada pelo material. Na falta de um propósito, porque a cosmovisão naturalista diz que estamos aqui por acaso, não existe criação, nem criador, nem Deus, então não há propósito para a vida. Na falta de um propósito, qualquer propósito serve. E o propósito do prazer é aquele adotado talvez pela grande maioria da humanidade, de uma forma ou de outra. E nessa cosmovisão, nessa perspectiva da vida, quem tem mais brinquedos ganha. E quem tem mais dinheiro para comprar mais brinquedos certamente está numa posição mais alta. Daí Lionel Messi é um deus e um ídolo de pés de barro para toda esta gente, porque ele vive esta vida de fantasia que toda a gente gostava de poder viver, mas não pode. O problema é sempre o mesmo. O homem sabe que existe algo errado com a sua vida, sabe que existe algo errado com o seu coração, mas continua tentando resolver um problema e um vazio espiritual com coisas materiais. É como se nós tentássemos resolver a situação que tem a ver com laranjas trazendo maçãs. São coisas completamente diferentes, não se podem comparar. Muito mais grave é nós tentarmos resolver um problema espiritual com coisas que são materiais que não podem satisfazer o espírito. Jesus confrontou isto de forma muito clara no Sermão do Monte. Quando ele avisou e disse às pessoas, olha, não invistam as vossas vidas em coisas materiais. Aqui no mundo estas coisas valem muito pouco, elas duram muito pouco. Elas podem ser consumidas pela traça, pela ferrugem, elas podem ser roubadas por ladrões. Você hoje tem, amanhã não tem mais. É passageiro, não faça o seu investimento aí. Atenção, cuidado, porque se você coloca, esse é o seu investimento, aí é que vai estar o seu coração, a sua vida vai estar nisso e você vai estar a perder a vida. Jesus disse uma das grandes máximas, que foi: você pode ganhar o mundo inteiro, mas de que serve ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele contou a história de um homem extremamente rico, não é? Um Lionel Messi da vida. Tinha tantas coisas, e as suas terras produziram mais ainda, e ele não sabia onde colocar tanta riqueza. E não pensou em momento algum em olhar para o lado, em ajudar quem tinha necessidade, em chegar à mão daquele que precisava. Não, estava preocupado em poder continuar a viver e usufruir de cada vez mais. As notícias disseram que Messi convenceu os seus filhos da sua mudança de Barcelona, que eles sempre conheceram, para Paris, porque em Paris fica perto da Disneylândia. Esta é a preocupação de quem tem cada vez mais e acha que esse é o lugar certo. O coração está no lado errado. A vida verdadeira está a ser perdida. A solução do nosso problema, que é espiritual, evidentemente é espiritual. Esta solução tem a ver com nós estarmos religados, voltarmos ao nosso contato com aquilo que nos criou. Porque é apenas quando nós voltamos a Deus que nós encontramos a satisfação espiritual que nós precisamos, porque fomos feitos para isto e de outra maneira não nos vamos satisfazer. Não conseguimos isto por nós mesmos, não tem a ver com força pessoal, não tem a ver com força de vontade, não tem a ver com realização de ritos, com cerimônias, com religião, tem a ver com o nosso pecado. E o nosso pecado foi resolvido pelo Senhor Jesus. Assim como estávamos representados em Adão, que quando pecou, representou todos nós pecarmos e ficámos com uma natureza pecadora, Jesus representou-nos a nós todos e, tomando o nosso pecado, Ele no nosso lugar foi à cruz e morreu. E por fazer isto, Ele estende-nos uma nova vida, um regresso à comunhão com Deus, uma volta ao jardim, a nós podemos andar com aquele que nos fez, experimentarmos esta satisfação e este complemento na nossa vida espiritual. Não, a vida não se vai resolver através de bens materiais, ela só se resolve em Jesus, o único caminho de volta a Deus.